que nós acabamos as cartas do Apocalipse, nós então entramos na terceira parte do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, que fala das coisas que depois destas hão de acontecer. Então, a partir do capítulo 4 do livro do Apocalipse, a igreja não está presente. João, ele é arrebatado para o céu, e do céu é que ele vê todas as revelações. Os 7 selos, e o 7º selo abre as 7 trombetas. Depois das 7 trombetas, nós temos o anúncio na 7ª trombeta de que os reinos passarão a ser de Cristo. E aí nós temos o julgamento de toda a terra. Na verdade, a partir das taças, nós temos o julgamento da terra. Aliás, começou com as trombetas. As trombetas dizem respeito à segunda parte da grande tribulação. O anticristo se manifesta quem ele verdadeiramente é. O templo de Jerusalém é profanado. Israel começa a ser perseguido pelo anticristo. E Deus começa a manifestar de uma forma completa a sua ira. E é isto que nós vamos ver hoje. Então, embora a lição fale do juízo do trono branco, que vai acontecer 1003 anos e meio depois do que eu estou falando aqui, para a gente não ficar boiando, não é? Que infelizmente é que a gente acaba ficando por causa da forma como foi feita a lição, nós vamos lembrar isso. O anticristo profana o templo de Jerusalém, começa a perseguir Israel, e aí Deus começa a manifestar a sua ira de uma forma completa sobre o povo. Que povo? Os judeus e os gentios. Quem creu em Jesus foi morto pelo anticristo. Os mártires. Quem creu em Jesus foi morto. Os 2 testemunhas. Eu já disse semana passada, há uma discussão se os 144 mil serão mortos ou não. Mas se eles não foram mortos, eles estão no deserto, refugiados, como estará o remanescente de Israel, refugiado lá, guardado por Deus, contra a fúria de Satanás. Quem lê para mim lá Apocalipse capítulo 12, versículo 13 e 14. Quando o dragão viu fora, lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande árvore, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um templo, e templos, e metade de um templo, fora da vista da serpente. Então, o que nós vemos? Nós vemos aí que um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, como o dragão, que é o diabo, que será precipitado nesse momento sobre a terra, e aí o juízo de Deus sobre a terra começa com o diabo vindo aqui, vindo para cá. Porque hoje ele está vagueando pela terra. Hoje ele habita as regiões celestiais. Mas na segunda metade da grande tribulação, ele vai ser como que aprisionado. Ele vai estar numa prisão albergue, que vai ser as terras. Então vocês já imaginaram, o diabo só de passar por aqui, o que ele faz, imagina ele preso aqui raivoso. Então começa daí o juízo de Deus sobre o povo, sobre a terra. O diabo aprisionado aqui, juntamente com os seus anjos, e aqui então ele vai perseguir Israel. Israel será guardado, o remanescente de Israel será guardado durante 3 anos e meio, para dar tempo deles se arrependerem e aceitarem a Cristo. No meio ou no fim da situação? Não, aí na casa, eu disse preso, que na verdade ele é precipitado sobre a terra, né? Ele, no meio da grande tribulação, ele foi jogado sobre a terra. Porque hoje, onde está o diabo? Vamos ler lá Efésios, capítulo 6, versículo 12.
Pois não temos de lutar contra a carne e os sangues, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Onde que eles estão? Os principados, os potestades. Onde que estão todos esses demônios e o diabo? Onde? Nas regiões celestes. É o que vai acontecer. Ele vai, quem lê para mim? Ainda 12 de Apocalipse, de 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, o que mostra aí? Que no meio da grande tribulação, o diabo é expulso dessas regiões celestiais que ele habita e jogado sobre a terra. Então ele fica com a sua atuação agora presa à terra. Ele ainda está solto, mas ele está limitado à ação na terra. Aí começa, imagina o diabo aqui na terra, sem poder sair daqui. Aí que ele vai aprontar mesmo. É o começo do juízo de Deus. E nós já vimos lá nas trombetas semana passada, que Deus começa destruindo o quê? A terça parte da vegetação, a terça parte das criaturas marinhas, a terça parte da humanidade. E aí dá mais uma última chance com aqueles anjos que pregam o evangelho eterno. Depois que os anjos pregam, o que acontece? Apocalipse 14 e 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já é a seara da terra está madura. Então chegou o momento da colheita, chegou o momento dos homens que rejeitaram a Deus, que não aceitaram o seu evangelho, receberem o pago pelas suas atitudes. Então aí nós temos as... Vai para frente que eu dei uma pulada. Isso. A hora de cegar. Aí começam as 7 taças. Os irmãos podem ver que no capítulo 15 começa as 7 taças. O que são essas 7 taças? Quem lê para mim, Apocalipse 15 e 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. Então, consumado, né? É consumada a ira de Deus. Então, aquilo que Deus começou com as trombetas, Ele vai terminar com as taças. Aquilo que Ele começou com as trombetas, Ele vai terminar com as taças. Deus precipitou o diabo e os seus anjos sobre a terra. Deus começou a lançar as pragas, destruindo a terça parte dos homens, a terça parte da criatura marinha, a terça parte da vegetação, tornando a terça parte das águas doces impróprias para a bebida. Isso é o começo, são as trombetas. Aí agora, depois que houve a última chance com a pregação do Evangelho Eterno, Deus consuma, completa o julgamento do povo, o juízo sobre o povo. E aí vem as taças. O que são as taças? A primeira taça é uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Todos os homens ficam doentes, todos aqueles que aceitaram o sinal da besta. Se aceitaram o sinal da besta porque não creram na pregação dos anjos. Porque eles disseram, adora a Deus e não aceita o sinal da besta. Aqueles que não creram vão aceitar o sinal da besta. Vão sofrer todos uma chaga má e maligna. Isso nos faz lembrar lá quando o diabo lançou sobre Jó aquela chaga má e maligna da ponta dos pés. Então, a Bíblia diz que todos os que aceitaram o sinal da besta vão ficar doentes. E aí vão recorrer ao anticristo. O anticristo não diz que é Deus, e ele não vai conseguir curar ninguém.
é a morte de todas as criaturas marinhas. Antes Deus, na trombeta, tinha só matado uma terça parte. Agora todos os animais marinhos serão mortos. Aí vem a terceira taça. Todas as águas doces se tornam em sangue. Ou seja, deixam de ser usadas. Antes era só um terço. Agora todas as águas se tornam impróprias para beber. Imagine a situação. Pessoal doente, pessoal sem água, sem animal do mar e sem água potável. A quarta taça. Aí vem o verdadeiro aquecimento global. Nós estamos aí na Rio Mais 20. E até a Rede Bandeirantes de Televisão vai transmitir lá no jornal da Band, a semana que vem, uma discussão sobre o aquecimento global. Os irmãos sabem que o que andam falando aí do aquecimento global parece que não corresponde bem à realidade. Muitos dos estudos a respeito do aquecimento global se descobriram ser fraudulentos só para conseguir verba. Faz uns 2 anos que saiu esse escândalo lá nas Nações Unidas. Mas naquele tempo vai ter o grande aquecimento global. Esse é o aquecimento global mesmo. Não é? O pessoal já não pode tomar água boa para beber e ainda vai sofrer um calorão. Vai ser um calorão. A Bíblia diz que eles são abrasados com grandes calores. Aí vem a quinta taça. A quinta taça diz que o reino da besta se torna tenebroso. Ou seja, o anticristo vai invocar ainda mais o poder do diabo, porque ele não está conseguindo resolver os problemas. As pessoas estão doentes, não são curadas. As águas se tornam impróprias para uso. Aumenta a temperatura grandemente. Então ele vai correr ainda mais, vai se entregar ainda mais ao diabo. Ele é o homem, ele e o falso profeta serão os 2 homens que mais se entregarão a Satanás. O reino se torna tenebroso. Logicamente, com uma situação como essa, o povo vai começar a questionar o anticristo. Então, certamente também a perseguição vai aumentar ainda mais, a truculência dele, que é um ditador, vai aumentar ainda mais, coisa que o ditador da Síria, o Bashar al-Assad, vai ser coisinha pequena, café pequeno, perto do que ele vai fazer. Aí vem a sexta taça. A sexta taça, o rio Eufrates vai secar. O rio Eufrates, que existe desde o Éden lá, ele seca. E ao secar, ele vai deixar o caminho livre para que os exércitos venham do Oriente. Alguns estudiosos entendem que é o exército vermelho, o exército chinês. E ele vem, por quê? Porque o diabo, o falso profeta e o anticristo, eles vão convencer as nações do quê? Tudo isso está acontecendo por causa de Israel. Vai ser a história que o anticristo vai contar. Ele vai contar assim, sabe por que está acontecendo? Eu descobri o que está acontecendo. Porque Israel não me adorou. Que os judeus que estão lá no deserto, que eu não consigo destruí-los até hoje, eles se recusam a me adorar. Por isso é que nós precisamos destruí-lo. E ele vai convencer as nações impenitentes a cercarem a área onde está Israel, lá no deserto de Edom, de Moabe, deserto da Judeia, para destruí-los totalmente. E depois de 3 anos e meio, o governo do anticristo não vai ter conseguido destruí-los. É exatamente o que está acontecendo agora com os Estados Unidos, com o Talibã lá no Afeganistão, aquelas favelas. Estão 10 anos e não conseguem destruir. E o Bin Laden só morreu porque saiu de lá. Quis morar numa casa bonita lá na capital do Paquistão, se deu mal. Mas a turma lá, aquele Omar lá do Talibã, está vivo lá, porque estão lá nas cavernas lá. Então, vamos destruir. E a Bíblia diz que ele vai convencer as nações a cercar Israel. E é nesse momento que Israel está cercado, sem saída, que o anticristo já coloca toda a mídia lá para ver ele destruindo Israel, que ele está certo da vitória. É nesse momento que a Bíblia diz que vem a 7ª taça, que é o maior terremoto de todos os tempos. E aí, neste instante, Jesus, aí deu 7 anos que o anticristo está governando. Aí neste momento, Jesus vem em glória,
todo olho verá. E Jesus vem com os santos, e Jesus vem triunfante. E ao aparecer para os judeus que estão cercados, certamente os judeus estão ali orando, clamando a Deus. E quando Jesus surge, num cavalo branco, o fiel e o verdadeiro, aí Israel, olhando para Jesus, antes de Jesus fazer qualquer coisa, olhando para Jesus, Israel crerá que ele é o Messias, reconhecerá que havia rejeitado o verdadeiro Messias, que era Jesus. E por crer em Jesus, o que a Bíblia diz? Quem crê é salvo. Aí Jesus, diante de Israel ter crido em Jesus, aquele remanescente de Israel, quando ele crê em Jesus, quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo, eles vão ser cheios do Espírito de Deus, eles crerão em Jesus, eles serão salvos. Aí se cumprirá o que Paulo escreveu em Romanos 11, e todo Israel será salvo. Aí então, porque eles creram em Jesus e aceitaram Jesus como Messias e como Rei, Jesus vai ao encontro do anticristo, derrota o anticristo. Por quê? Porque haverá um grande terremoto, haverá uma série de coisas, o Monte das Oliveiras se romperá, cairá em duas metades, haverá uma transformação completa do sistema da Terra, um grande terremoto, que é esse famoso Big One, que os sismólogos estão esperando, um grande terremoto. É esse terremoto que a Bíblia diz. Nesse grande terremoto, Jesus virá sobre os exércitos do anticristo. Essa é a famosa batalha do Armagedon, seus amigos, Armagedon. Por quê? Porque os exércitos estarão congregados no vale do Armagedon. Então, Jesus virá, derrotará os exércitos e terminará o reinado do anticristo e terminará a grande tribulação. Pois não? Uma pergunta que eu ia fazer, pastor, é dessa vinda, né, que Jesus vai vir com a igreja para estabelecer o milênio, não é isso? Logo A gente vai chegar lá. Então, mas aí, antes de estabelecer o milênio, é nesse instante que vai ser instalado o julgamento das nações? Vamos chegar lá. Eu já chego lá, para a gente ir devagar. Então, o que a gente percebe? Jesus vem, vence o anticristo, o falso profeta, os exércitos do anticristo, ele destrói, a Bíblia diz que ele, com o assopro da sua boca, quer dizer, o poder sobrenatural, Jesus vence o anticristo, vence o falso profeta, vence os exércitos do anticristo. Há uma grande convulsão na natureza e termina a grande tribulação. E o que diz o direito de guerra? O direito de guerra diz que quem ganha a guerra conquista. O anticristo, ele reinava sobre todo o mundo. Se Jesus o venceu, de direito o reino de todos os mundos passa para Jesus. O povo de Israel aceitou Jesus como Messias, como filho de Davi. Então Jesus também reinará sobre Israel. Então é assim que é assim que se cumpre aquilo que foi anunciado na 7ª trombeta. E os reinos deste mundo passaram a ser do seu Deus e do seu Cristo. É aquela pedra que Nabucodonosor viu naquele sonho que ele teve e que Daniel interpretou. Uma pedra tirada sem mão que esmiuça a estátua. Ou seja, o sistema político gentílico, que a Bíblia chama de Babilônia, que começa lá na cabeça de Babilônia, esse sistema gentílico que começou lá em Babel, ele finalmente é destruído. Jesus destrói esse sistema político rebelde a Deus, esta rebeldia das nações contra Deus é destruída. E neste instante, neste momento, Jesus então estabelece, como disse o nosso irmão, o julgamento das nações, que está lá em Mateus capítulo 25, nós não vamos ler, porque é muito longo, mas eu vou deixar a referência para os irmãos. Mateus capítulo 25, a partir dos versículos 31. Mateus 25, 31, nós temos aí, até o 46, nós temos o julgamento das nações.
Neste julgamento, o que Jesus vai decidir? Quem são os bodes e quem são as? Ou seja, quem se aliou ao anticristo? Quem recebeu o sinal da besta? Quem quis destruir Israel? Estes serão mortos. Estes não reinarão com Cristo. Não vão passar por milênio. São mortos. Agora, aqueles que não se aliaram ao anticristo, aqueles que não aceitaram a ordem do anticristo de vir batalhar contra Israel, esses vão entrar no milênio. Esses são as ovelhas. Por quê? Porque Jesus disse, porque teve fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e fosse vestido, porque fizeste a um destes meus pequeninos, quer dizer, de Israel, vocês fizeram a mim. Então, quem não se posicionar contra Israel, vai para o milênio. Quem se posicionar contra Israel, fica por aqui mesmo. É morto. Então, esse julgamento das nações decide quem vai para o milênio. Então, os irmãos vejam que, para a gente estar fazendo isso por causa da sequência. Então, Deus estabeleceu um juízo por terem rejeitado a Cristo a partir da segunda metade da grande tribulação. E ao fim da grande tribulação, ele vence o anticristo, o falso profeta, e julga as nações para decidir quem entra e quem não entra no seu reino de 1000 anos. Outra coisa importante, nesse momento ele pega o anticristo e o falso profeta e os lança vivos no lago de fogo. Quem lê para mim lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, os irmãos vejam que no momento em que Jesus vence, ele já julga sumariamente o anticristo e o falso profeta. Como eles foram os dois seres humanos que mais se entregaram para o diabo em toda a história da humanidade, aí eles vão ter o que eles quiseram. Eles não queriam ter uma comunhão e tiveram uma comunhão íntima com o diabo, então eles vão para um lugar preparado para o diabo. Porque a Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Esse lago de fogo e enxofre, irmãos, até o momento não foi inaugurado, ele já está preparado, mas ninguém está lá. Por quê? Porque Deus preparou para o diabo e os seus. E o diabo está onde? Nós já vimos que hoje ele está nas regiões celestes. Ele estava lá junto ao trono de Deus. Quando ele quis se maior que Deus já deu um pontapé nele, ele caiu um pouquinho. Ele ficou nas regiões celestes, diabo. Depois, no meio da grande tribulação, ele leva mais um pontapé. Agora Miguel e os anjos vão lá e ele é jogado das regiões celestiais para a terra. Aqui, quando acabar a grande tribulação, Jesus vai tomar essas providências. Primeiro, vai pegar o anticristo, o falso profeta. Vocês não queriam ter comunhão com o diabo? Vocês não adoraram o diabo? Não fizeram todo mundo adorar o diabo? Então vocês vão para o lugar que o diabo, não que o diabo os carregue, porque o diabo não vai carregar porque ele não vai para lá antes. O diabo, irmãos, é tão ruim que ele não vai nem inaugurar o lugar que foi feito para ele. Essa que é a verdade. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e aí inaugura o lago de fogo. Inaugura o lago de fogo. Lá vai o anticristo e o falso profeta. Até a nossa irmã que perguntou se vai ter gradação de castigo. Qual é o castigo maior? É o anticristo e o falso profeta. Eles vão ficar 1000 anos a mais do que todo mundo no lago de fogo. Até do que o diabo. Está vendo como tem gradação de castigo? Então, desce lá. E o diabo? Porque afinal de contas,
ele vai ser preso. Mas por que não lança logo no lago de fogo? Nós vamos ver mais para frente. O diabo vai ser preso. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e ainda a serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então veja bem, ele estava nas regiões celestiais, vagabundando, né? Vagueando, para lá e para cá, não é? Passeando pela terra, não é assim que fala lá em Jó? Ele fica passeando, olhando para lá e para cá. Ele estava livre, leve e solto. Aí ele é jogado sobre a terra. Aí ele já fica em liberdade vigiada, não é? Ele já anda, mas só dentro da terra. Agora piora a situação. É um cliente que o doutor Serafim não quer pegar, né? É um cliente que não dá, né? Ele já piorou a situação. Agora ele foi para uma prisão preventiva, né? Ele foi preso, amarrado. É só nesse dia que o diabo vai ser amarrado. Tem muita gente amarrando o diabo aí, não sei com base em quê. É só nesse dia que o diabo vai ser amarrado e vai ser lançado no abismo. Os irmãos sabem que o demônio não gosta do abismo. Lembra lá aquele demoniado gadareno? Que eles pediram assim, não nos lance no abismo. Todo mundo tem terror no abismo. É uma prisão assim que não é muito boa, né? E lá não tem PCC para arrumar regalia nem nada. Ele vai ser preso por 1000 anos. E não tem, como diz o pastor José Serafim no livro dele, não tem saída do Dia das Mães, não tem liberdade condicional, nada. Ele vai ser preso durante 1000 anos. Ele vai ser preso. Enquanto Jesus reinar sobre a terra, o diabo está preso no abismo. Então, Jesus mandou o anticristo, o falso profeta, vivos para o lago de fogo, inaugurou o lago de fogo, pegou o diabo, prendeu o diabo no abismo e escolheu as nações que vão servir o milênio. É isto que acontece no fim da grande tribulação. Só uma pergunta. Essas pessoas que vão estar, esses personagens aí que vão estar representando como a besta, o falso profeta, eles vão estar em corpo físico, né? Sim. O diabo, quando ele for precipitado à terra, ele não se materializar. Não vai se materializar. Porque ele é anjo, né? Ele é espírito. Os anjos são espíritos. Em momento nenhum ele vai se materializar. Até porque ele é um enganador. Ele sempre atua por trás. Ele vai atuar por trás do anticristo, do falso profeta. Ele nunca se apresenta, né? É por isso que tem muito crente que gosta de andar por trás, assim. Eu fico desconfiado. E vou acabar falando com Jericó. Pelo amor de Deus, não tiver que crer. Porque a Bíblia diz que quem é de Jesus, ele vem para a verdade porque ele anda na luz. Na luz, né? As suas obras são manifestas. Quem anda por trás, fazendo jeitinho e tal, isso aí é coisa do bem. Não, vai para trás. Não caraburou? Para trás. Para trás. Isso, aí. Então são esses 1000 anos de Jesus na terra, que os testemunhas de Jeová, sem aceitar Jesus, eles também pensam estar com Jesus aqui na terra? É que eles distorcem o texto. Quer dizer, as testemunhas de Jeová, eles acham que os salvos, eles vão ficar na terra para sempre. Que aí vai haver um paraíso na terra. Mas a Bíblia diz que é só 1000 anos. Com Jesus sem aceitar Jesus. Exatamente. Os testemunhos de Jeová, só lembrando, os muçulmanos, eles, baseados na história de Jesus, eles esperam a vinda do 13º imã, que é o imã oculto. Aí quando ele vier, aí vai ter 1000 anos de alegria. De alegria, de justiça e paz. Então o que nós vemos aí, irmãos? Então essa é a sequência
fatos. Antes da gente voltar para o nosso tema propriamente dito, que é o juízo final, por que há julgamento? Por que Deus tem que fazer o julgamento? E todos os homens são submetidos ao julgamento. Porque Deus deu ao homem o livre arbítrio. E algo que o ser humano, principalmente nos nossos dias, não aceita, é que a liberdade é uma corda que de um lado ela se chama liberdade, do outro lado da corda ela se chama responsabilidade. Quando Deus nos dá liberdade de escolha, Ele nos dá também a responsabilidade. Ou seja, você faz o que quiser, mas responderá pelo que fez. Isto, o homem mais sábio da terra depois de Jesus, foi a conclusão final que ele chegou. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. As últimas palavras do último livro do escrito de Salomão. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então os irmãos entendem? Como Deus deu o livre-arbítrio para o homem pode escolher servi-lo ou, mas ele não pode escolher prestar contas ou não. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo. Agora você guarda ou teme se quiser. Agora, se você aceitar ou se você não aceitar, todos nós teremos de prestar contas a Deus. Deus trará juízo. Todos os homens recebem a liberdade. Todos os homens vão prestar contas. Todos, crentes ou não crentes, todos nós vamos prestar contas. Essa é a realidade do julgamento. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Como Deus nos deu a liberdade, nós também temos que responder perante Ele. Responder perante Deus. É esta a realidade que nós temos que enfrentar. E antes de nós continuarmos a aula, vamos agora aproveitar para colocar o hino. Não é? Vamos colocar o hino. É a surpresa do neném. Vamos ver o hino que diz respeito à nossa realidade, à nossa lição de hoje. Essa realidade.
Medida cautelar. Hebreus, capítulo 9. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso do juízo. Assim também. Só, obrigado. Então, primeiro juízo, é um juízo que eu chamo aí de provisório. Morreu, tem juízo. É um juízo provisório. Aonde você vai aguardar a ressurreição? Se você dormiu no Senhor, se você morreu salvo, você aguarda no paraíso. Não foi o que Jesus disse para o lado da cruz? Hoje estarás comigo no paraíso. Você está na companhia de Cristo, aguardando o quê? Aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Porque Paulo, escrevendo a 1 Tessalonicenses capítulo 4, disse que aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Então, quando a gente morre, é feito um juízo provisório. Quem morreu no Senhor vai para o paraíso e aguarda a ressurreição no dia do arrebatamento. Mas quem dormiu sem Jesus, aí ele vai para o Hades. O Hades é o lugar dos mortos. Seol, lá no Antigo Testamento. Hades, no Novo Testamento. O que nós normalmente chamamos de inferno. Esse inferno é um provisório. Não é? É o lugar dos mortos, onde a pessoa fica esperando ressuscitar para o julgamento definitivo. Seria onde está o rico do Lázaro. Onde está o rico do Lázaro. Lá da história do rico e Lázaro, lá em Lucas 16. Então, quando a gente morre, quem morre em Cristo vai para o paraíso. Aguarda a ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. Quem morre sem Cristo vai para o Hades. Também vai aguardar a ressurreição. Mas é aquilo que nós vimos no hino. É a ressurreição do último dia, que é o juízo do trono branco. Ele só vai ressuscitar no dia do julgamento final. Quem levantou a mão ali? Não, eu poderia dizer assim que o Hades hoje seria como um CDP. Isso, exatamente. É um CDP. Não, CDP. Eu pensei em outra figura. Qual? Centro de treinamento. Porque um tá lá na quentura lá, mas está vendo o outro lá na delícia. Não é isso? Parece que só tem mais também. Vivo no pé. Parece que tem uma separação, um muro. Exato. Parece transparente para ele sentir. Vai sentir de um lado para o outro. Então, irmãos, vejam bem. Não existe limbo, até o Papa já acabou com o limbo. Não existe mais. Não tem o limbo. E nem purgatório. Onde que está o purgatório? Não tem. Ou vai para o paraíso,
segundo historiador, eu falei para a professora, então ele me disse qual o historiador. O anticristo já nasceu, já está com 37 anos, já está prestes a assumir. Eu digo, a igreja aqui, eu disse para ela, esse ensino desse historiador é 100% errado. Não, eu não falo nem, é uma história. Um historiador é uma história. Então, primeira coisa, todo mundo quando morre, se dormiu em Cristo, vai para o paraíso. Se dormiu sem Cristo, vai para o Hades. Esse é o primeiro julgamento. É um julgamento só para ver onde vai aguardar a ressurreição. Agora vai o primeiro julgamento definitivo. Então, quem morre, um vai para o paraíso ou para o Hades. Quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, voltar para arrebatar a igreja, quando a igreja for arrebatada, aqueles que estavam no paraíso ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados. Aí começa o primeiro julgamento definitivo. Esses não estão salvos, irmão Carangu? Estão salvos. Por isso que foram arrebatados. Estão salvos. Mas eles vão ser julgados? Vão. Por quê? Porque a eles foi dada liberdade. E eles têm que prestar contas. Tem que prestar contas. Lá na parábola dos talentos, na parábola dos talentos, prestou conta tanto os fiéis quanto o infiel. Então eles vão prestar conta. E olha que na parábola do talento, quem foram os que primeiro prestaram contas? Os fiéis. Por quê? E aí depois eu já peço para o neném falar, eu só vou ler esse versículo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Os primeiros a ser julgados são os crentes. É a igreja. É o primeiro julgamento definitivo que se chama Tribunal de Cristo. Pode perguntar. A respeito daqueles que morreram na ignorância, Nós vamos chegar lá. Vai lá. Então, o primeiro julgamento definitivo é o Tribunal de Cristo. Todos devemos comparecer perante o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo não condena ninguém. Por quê? Porque Jesus já pegou a pena por eles. Eles não creem em Jesus? E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, já sofreu o castigo por nós. Então nós só vamos receber lá neste julgamento o galardão. O Tribunal de Cristo é só para galardão. É verdade que vai ter uns que vão ser salvos como que pelo fogo. Eles não vão receber galardão nenhum, porque as suas obras não foram agradáveis a Deus. Mas ele está feliz da vida. Porque assim quando... Vocês já viram alguém que sai todo queimado de um incêndio triste? Eu nunca vi. Ele sai alegre porque ele saiu vivo. Então no Tribunal de Cristo ninguém vai ficar triste que não recebeu nenhum galardão, porque ele já está salvo. Então esse é o primeiro julgamento definitivo, que começa na casa de Deus, o Tribunal de Cristo. Irmão João. O homem bem queimado é feio. Quando eu estava na UTI, eu estava queimado, chegou um senhor lá, só de branco os dentes, só mesmo. Um amigo dele pegou ele dormindo, pegou meia lata de gasolina, deu um banho nele e tocou fogo. Mas olha, mas ficou um torrãozinho, viu? Mas ficou bonito, rapaz. Nem as pretas ficou, viu? Mas era estranho, ele quis não ficar preto, mas não é justiça tocar fogo com uma pessoa viva. Coitado, mas sofreu, gritava. E mais essa, ele gritava, ninguém suportava, e a enfermeira disse, desculpa, doutor, vou falar um negócio que eu vi, tá perto de mim. A enfermeira disse, chama o médico, porque ninguém aguenta mais dormir, o médico chegou. Aí disse, dá uma injeção nele assim. Eu vi, eu estava bem juntinho dele.
Aí quando o médico veio, que aplicou a injeção, aconteceu, a outra disse, já está pronto, já morreu. Que injeção, hein, doutor? Isso aí foi sucesso. Injeção de calmante, né? É calmante. Aí o segundo julgamento, quando o tribunal de Cristo, a gente sempre fala que a igreja vai ser arrebatada, e a gente sempre fala das bodas do Cordeiro. Mas a gente, antes das bodas, irá o tribunal de... Isso ninguém fala, né? Mas depois do tribunal de Cristo é que vem as bodas do Cordeiro. O terceiro julgamento, o segundo julgamento definitivo, então o provisório é a morte. Depois da morte, quem vai para o paraíso, quase. No dia do arrebatamento da igreja, quem dormiu em Cristo é arrebatado, é julgado no tribunal de Cristo apenas pela galardão. O segundo julgamento definitivo é esse que nós vimos aí, o julgamento das nações. Quem vai ou quem não vai para o milênio. Parece até lembrar aquele bordão que tinha daquele programa do Chacrinha, né? Quem vai para o trono ou não vai? Não é? Então vai para o trono ou não vai? Nesse sentido aí, vai para o milênio ou não? Quem não vai para o milênio morre. Aí vai aqueles que vão para o milênio. Aí Jesus reina 1000 anos. Tempo de paz, alegria, prosperidade. Infelizmente nós não tivemos lição sobre o milênio nesse trimestre, mas os irmãos aguardem aí na próxima semana, não essa semana que começa amanhã, mas na outra semana, querendo Deus, o pastor José Serafim terá um estudo sobre o milênio, primeira parte do capítulo 20 de Apocalipse. Lembrando, eu já vou dar a palavra não, mas só para eu seguir. Lembrando que no término da grande tribulação, Jesus lançou o anticristo e o falso profeta vivos no lago de fogo, prendeu o diabo, escolheu as nações que vão participar do milênio, e também os mártires da grande tribulação foram ressuscitados. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, isso. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pode não, até os 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui, irmãos, nós temos a primeira ressurreição. Na revista, acho que pela exiguidade do tempo ali e tal, não ficou muito bem esclarecido. Parece que a primeira ressurreição é só os mártires da grande tribulação. Não. A primeira ressurreição, ela é um processo. Quando começou a primeira ressurreição? Com Cristo. Com quem? Com Jesus. Jesus, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Meus Coríntios 15 e 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A primeira ressurreição começou com Jesus. Ele é as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Depois, nós temos o quê? A igreja. Aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Então, a primeira ressurreição continua no dia
E eu vou falar sobre isso na primeira ressurreição, aí nós vamos cantar o corinho com o irmão Jorge, para a gente entrar no juízo final, finalmente. Mas vamos lá em Levítico, capítulo 23. Nós não vamos ler tudo, mas em Levítico, capítulo 23... Você distribuiu aí? Ou não? 23. Tá. 23. Vamos ler 23 e 11. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. E ao seguinte dia do sábado promoverá o sacerdote. E no dia... Não, só isso. Irmãos, olha que interessante. O que a lei de Moisés mandava fazer? Um dia depois da Páscoa, você tinha que trazer as primícias, quer dizer, os primeiros frutos para oferecer a Deus. O que fala as primícias aqui? Fala de Jesus. Porque Jesus ressuscitou no dia seguinte à Páscoa. Então a primeira ressurreição começa falando de Jesus. A festa das primícias, que era no dia seguinte à Páscoa. Aí, 7 semanas depois, 49 dias depois, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, nós tínhamos a festa das semanas, onde as pessoas traziam os frutos da terra. É o dia de Pentecostes. E dia de Pentecostes lembra o quê? Igreja. Então, depois das primícias, depois de Cristo, nós temos aí igreja. Também está aqui no capítulo 23 de Levítico, depois os irmãos leem. E no fim, a Bíblia diz o seguinte: os primeiros frutos são oferecidos a Deus, as primícias são oferecidas a Deus, os primeiros frutos, depois os frutos da terra são oferecidos a Deus, e a Bíblia diz: não colham o que está no canto e as espigas caídas, os chamados rabiscos. Esses não são apresentados a Deus. Esses são deixados para o órfão, para o necessitado, para a viúva. O que simboliza esses rabiscos? Os crentes, aqueles mártires da grande, aqueles que ficaram, eles não foram oferecidos a Deus. Jesus subiu ao céu, depois de ressuscitar. A igreja vai para o céu, depois de ressuscitar. Mas os mártires da grande tribulação, eles não foram apresentados a Deus. Eles vão ressuscitar. Lembra que nós falamos na semana passada que eles estão debaixo do altar, clamando por vingança? E eles agora vão ressuscitar para reinar com Cristo durante 1000 anos. Juntamente com as nações que foram... Juntamente com as nações que foram mantidas e juntamente com Israel, que foi salvo. E depois? Pois não, nosso irmão é especialista em Apocalipse também. Oi, irmão. En esto, por ejemplo, cuando a igreja sube, que é a primícia, então ele fica com Jesus eternamente. Então, aí tem os 144.000, os selados, os escolhidos de Deus, que vão estar com Jesus. Donde Jesus vai ir, eles vão estar com ele. Eles vão estar com ele, exatamente. Por isso é que eles ficam no milênio. Já. Então, quando Jesus vai reinar no milênio, os 144.000 também vão estar com ele. Também vão estar com ele, porque faz parte do remanescente salvo de Israel. Já. Então, aqui na tribulação, da tribulação vão sair alguns que se vão arrepentir. Quando os 2 testemunhos vão vir a pregar o evangelho aqui na terra, então vão atormentar a terra durante os 1260 dias. Os 1260 dias, que são 3 anos e meio. Então, eles vão a pregar, e depois, quando vai terminar seu ministério, eles vão ser mortos, porque a bestia vai vir, vai guerrear com eles, os vai matar. Não é certo? Então, eles vão estar 3 dias mortos nas praças. 3 dias. E do céu você vai escutar uma voz que ele vai dizer: venha cá.
e vai vir uma nuvem e os vai levar. E muitos vão ver isso. E se vão arrepentir e vão dar glórias a Deus. Vão dar glórias a Deus e se vão arrepentir. Depois vai haver um terremoto nisso. Aí vão morrer 7.000 pessoas, diz a palavra de Deus. Então, daí que vão ser levados, que seria a cosecha final. Porque o anjo do Senhor que estava sentado sobre as nuvens, com uma foz na mão, e a outro anjo lhe disse assim: mete tu foz na terra, porque a cosecha está pronta. É isso, e esses que vão ressuscitar da grande tribulação, eles vão estar também no milênio. Não entrar no milênio, exatamente. E nós vamos a vir depois na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, que é o nosso assunto da semana que vem. Mas é isso mesmo, só está certinho. Amém. Não, pastor Manuel, o senhor falou, tem uma pergunta, eu posterguei a pergunta. Exatamente, mas já está respondido ali, o julgamento definitivo de Israel e das nações. Então, na grande tribulação, milhares das nações não farão aliança também? Não fará aliança também com o anticristo, né? Entenderam então? Pastor, posso aclarar um assunto aqui, perdão? Não, pode falar. É nisto, por exemplo, quando o homem de pecado, ele morre. Porque isso que ele ofereceu a Jesus, o diabo que lhe ofereceu, este vai receber. Isso, os reinos e a glória da terra, que vai receber. Então ele vai morrer. Esse corpo não vai ser enterrado. Vai ser durante 3 dias também. E no terceiro dia, essa ferida de morte que estava no pescoço dele, esse vai ser fechado milagrosamente. Então, todos vão dar glórias ao diabo. Vai ser quem contraveste. Quem contraveste. E nesse corpo, e não é o homem que vai ressuscitar, sino só o corpo. E é nesse corpo que vai entrar os espíritos do Abaddon. Vai entrar o leão que anda buscando tragar a quem. Vai entrar nesse corpo também. Então, nesse corpo vai governar isso durante esses 3 anos e meio. Exato. Certo? Então, esse homem se vai sentar no trono, no templo que os homens vão preparar. Exatamente, exato. Que é o que nós já falamos aí. Né? No final da... Pastor Jorge, antes da gente entrar já no juízo do trono branco mesmo, vamos para o Corinto. Vamos ficar perto. O Corinto de número 16, ele é bem já conhecido, número 16. Aqueles que têm um folhetinho, tem o número 16. Deixa eu ver. Tá fácil. Tá fácil. 16. Tenho paz como o rio, paz como o rio, paz como o rio em minha alma. Tenho paz como o rio, paz como o rio, paz como o rio em minha alma. Eu tenho amor como o rio, amor como o rio.
sobre a terra durante 1000 anos. Durante 1000 anos, Jesus reinou. No final, o diabo é solto. Mas por que o diabo é solto? A Bíblia diz que importa que ele seja solto. Por quê? Porque quem nasceu durante o milênio nunca foi tentado. O diabo não é preso. E Deus é justo. A gente podia relatar, Senhor, a gente passou por tanta tentação lá, está salvo agora. E essa turma do milênio aí, bom, né? Então Deus não faz acepção de pessoas. No final do milênio, solta o diabo. E aí a gente vê que prisão não regenera ninguém, né? Porque ele sai e vai fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que ele vai enganar todo o mundo. E por incrível que pareça, depois de 1000 anos de paz, de justiça, de alegria, prosperidade, enfim, milhões serão enganados pelo diabo, se rebelarão contra Jesus, cercarão Jerusalém, mas aí não tem nem batalha. A Bíblia diz que vai descer fogo do céu e consumir a todos. E o diabo, eu já vou. E o diabo, então, é executada a sua sentença, porque julgado ele já foi. Lembra que Jesus disse? Porque o príncipe desse mundo já foi julgado. Mas aí chegou o dia da execução. Aí o diabo é lançado com os seus anjos no lago de fogo e onde já estão durante 1000 anos, já estavam o anticristo e o falso profeta. Foi que nem aquele jornalista que assassinou a namorada. Pimenta Mendes. Enrolando. Quando chegou no Supremo, o ministro falou: chegou a hora de ir para a cadeia. Agora não tem mais jeito. Então, no final do milênio haverá uma rebelião final. Os rebeldes serão mortos. O diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. Os anjos caídos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aí termina a história. A Bíblia diz que a terra e os céus que agora existem fugirão da presença de Deus. Acaba a história da humanidade. E aí começa o juízo final, também chamado de juízo do trono branco. Porque no Apocalipse diz que João viu um grande trono branco. Pois não, pastor? O senhor disse que o diabo será solto para que o povo que nasceu no milênio passe pela tentação. A pergunta é a seguinte: se ele vai ser solto no final do milênio, quantos anos viverão esse povo, os que nasceram no início do milênio, para conhecer a tentação só depois que o diabo for solto? Nós voltamos àquela situação de antes do dilúvio. Lembra que no dilúvio tem o Matusalém que viveu 900 e tantos anos? Por quê? Porque com aquele grande terremoto no começo, no final da grande tribulação, a situação da terra se altera, se modifica. Acontece no milênio o que a Bíblia chama da redenção da natureza. Paulo diz que a criação está gemendo, esperando a sua redenção. Nós voltamos ao tempo anterior da queda do homem. A natureza é regenerada. Um dos motivos do milênio é esse. Por que Deus vai fazer um milênio? Já não podia destruir tudo? Se esse terra e céu... É porque senão o diabo ia falar: tá vendo? Eu desmanchei, eu desbotei da sua criação e o Senhor não pode trazer de volta. Então, esse povo vai viver grandemente. A pergunta agora, que é uma dúvida que é assim: no caso, no milênio, quem era da igreja ressuscitou, voltou com Jesus e está governando. Como ele ressuscitou num corpo incorruptível, lógico, ele não vai ser enganado por Satanás, porque ele é incorruptível. Eu queria fazer a seguinte pergunta: quem que é corruptível? Só quem nasceu? Só tem os que nasceram, aqueles que foram colocados, as nações que entraram no milênio. Então elas são corruptíveis. São corruptíveis também. E mais os que nasceram, que vieram a nascer. Agora, o Israel, que houve derramamento do Espírito Santo sobre ele. A Bíblia diz que ele está salvo. Então ele não
vai se enganar. A igreja também não. Bom, todos terão livre-arbítrio. Todos. Mas como são incorruptíveis... mas a igreja, os mártires da grande tribulação que ressuscitaram, eles já têm uma dimensão eterna, eles já não podem mais pecar. Tá? Pode ir para frente. Então aí chegou o momento do julgamento. Chegou o momento do julgamento. Pode ir para frente, que a gente já passou. Instrução final. Aí agora, por que Deus vai fazer o juízo final? Por que Ele vai julgar todo mundo? Primeiro, porque todos têm que prestar contas diante de Deus. Segundo, porque Ele vai eliminar as pendências ainda existentes. Quer dizer, aquele povo que estava no Hades, ele não ressuscitou ainda. Está lá aguardando. Tem que resolver a situação deles. Tem aqueles que viveram durante o milênio, que também não foram julgados. Por quê? Porque o julgamento, mesmo aqueles que permaneceram fiéis a Deus, não se rebelaram contra Jesus no final do milênio, não se deixaram enganar pelo diabo, eles não foram julgados. Por quê? Porque o primeiro julgamento definitivo foi o tribunal de Cristo. Foi antes. 1007 anos antes. O segundo julgamento foi o julgamento das nações. Eles não tinham nascido. Eles nasceram durante o milênio. Então, agora eles vão ter que ser julgados. Aqueles das nações que entraram no milênio, as nações foram julgadas, não foram eles pessoalmente que foram julgados. Então agora é o momento de resolver essas pendências. Deus não deixa nada por fazer. Tem muito crente que deixa muita coisa para fazer. Mas aprenda com Jesus. Jesus disse, está consumada a obra que me desse a fazer. Deus não deixa nada para depois. Tem aqueles crentes que vão empurrando com a barriga assim, não faça isso. Deus não é assim. Ele vai mostrar no juízo que Ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso que Paulo diz lá, escrevendo aos Filipenses, e todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o... Esse é o momento. Terceiro, Deus fará justiça. Ele vai mostrar a diferença do justo e do... E não está lá escrito em Malaquias? E no final vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quarto, cumprem-se todas as promessas de Deus. É o final da história. Esse juízo é para cumprimento de tudo o que havia sido revelado e prometido por Deus. E Deus vai extirpar o mal, a morte e o Hades. Porque no milênio vai ter gente que vai pecar, vai ter ímpio no milênio, vai. Isaías 11:10, a Bíblia diz que no milênio Jesus matará o ímpio, porque vai ter gente que vai pecar. Porque não é o diabo nos tenta. Quem peca somos. Vai ter gente que mesmo se o diabo tentar, vai pecar no milênio. E aí vai ser morto. Vai ser morto, porque a Bíblia diz que o governo de Jesus é um governo que não admite a impunidade. Durante o milênio eu tenho minhas dúvidas se vai ter Brasil. Lá não tem impunidade. Brasília. Tem umas cachoeiras. Brasília, né? Brasília não vai ter. Não vai ter, pelo jeito. Não é? Tem umas cachoeiras aí que já estão até saindo, já está com o pé na rua, já. Vai devagar de costa. Né? Mas agora ele vai acabar com o mal, com a morte e com o Hades. Tá? Porque essas coisas ruins ainda existem, mesmo depois do milênio. Quais são os fundamentos do julgamento? Então se instala o julgamento. Jesus é quem vai julgar. A Bíblia diz que Ele é quem é o varão que Deus destinou para julgar os mortos e os vivos. Então Jesus é o juiz. Jesus então solenemente instala o tribunal. Ele instala o tribunal. Quem já foi a um júri, não sei se algum aqui já foi jurado, saiu a um júri, sabe muito bem assim. A primeira coisa que o juiz fala: apresente-se o réu. Não é assim? É assim, apresente-se o réu. É o que o juiz vai fazer. Apresentem-se os réus. É por isso que os mares, a terra, vão dar todos os mortos que nela havia. Todos serão ressuscitados. Aqueles que morreram serão ressuscitados. Aí existe uma divergência. Uns acham que quando a terra e o céu passarem, quando a Bíblia diz que fugiu terra
e o céu da presença do Senhor, aí morre todo mundo que estava vivo. Porque tinha gente viva lá no milênio, tinha gente viva. Aí morre todo mundo que estava vivo. Essa é uma linha de pensamento. Eu já não entendo assim, porque a Bíblia diz que Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Então, tem a gente viva. Mas quando Jesus diz, apresente-se os réus, aí quem morreu vai ser ressuscitado. Todo mundo vai ressuscitar. É o que Marta diz lá para Jesus. Eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse, não, eu tenho coisa melhor para ele. Ele não vai ressuscitar na ressurreição do último dia, não. Ele vai ressuscitar antes. Então, essa ressurreição final é a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, quem participou da primeira ressurreição não corre o risco de morrer, de ser condenado. Por isso que foi lido aqui que é bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre ele não tem poder a segunda morte. Quem ressuscitou no arrebatamento da igreja, quem ressuscitou porque era mártir da grande tribulação, está salvo. Agora, quem ressuscitou na segunda ressurreição, pode morrer, pode ser condenado. Então, apresentam os erros. Todos ressuscitam e vão à presença de Jesus. Irmão, eu quero te pedir um favor, se for possível. A palavra que diz para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, eu me sinto muito confusa, porque no céu eu entendo até aqueles que já estão lá na primeira ressurreição. Na terra pode até se entender os vivos. E debaixo da terra? Não, debaixo até o Hades. É o Hades, exatamente. Quem vai se dobrar diante de Jesus? A igreja, os mártires da grande tribulação, aqueles que viveram durante o milênio que estão na terra e aqueles que morreram estão no Hades. O Hades é exatamente, que é o que a gente chama de inferno. Esses que vão ressuscitar para ser julgados. E aí depois que eles são jogados no lago de inferno. Depois que eles são jogados no lago de E eu fogo. estou agradecendo a Deus, porque eu achava que o inferno e o lago de fogo era a mesma coisa. Não é não, não é a mesma coisa. O irmão internauta Davi, ele perguntou aqui, foi até respondida essa pergunta, né? O que acontecerá com os salvos vivos após o milênio? Os salvos vivos, após o milênio, eles vão ser julgados também. Viu, irmão Davi? Eles vão ser julgados. Mas vão ser absolvidos, porque eles creem em Jesus, e porque os seus nomes vão ser achados no livro da vida, e eles então passarão para o estado eterno. Que até então eles estão em carne e osso, aí eles vão passar para o estado eterno. Quais são os fundamentos deste julgamento? Irmãos, é muito bonito a gente ver a teoria geral do processo. O julgamento, para ser correto, ele tem que ter essas características aqui. Primeiro, todo mundo que vai passar lá não vai poder ter desculpa, porque todos foram livres, Deus deu a liberdade para todos, e eles por isso podem responder diante de Deus. O primeiro fundamento é a liberdade do homem. O homem é racional, ele é livre. Ele optou entre servir a Deus ou não. Ninguém tem desculpa. Quem lê para mim Romanos... Hoje já estamos até com pergunta de internauta. Romanos, capítulo 2, versículo 20. Aliás, 1 e 20. Em linguagem jurídica, todos são imputáveis. Todos são Não imputáveis. tem semi-imputável. Não tem semi-imputável nem inimputável. 1 ao 20. 1 e 20. És inexcusável quando julgas. Ó, quem quer que sejas, porque tu condenas a ti, mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. É bem sabemos que os juízes de Não, não, é Romanos 1 e 20. Se bem que até esse versículo você viu. Mas, 1 e 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusável é sem
com culpa. Não vai ter essa palavrinha lá no juízo final. Desculpa, Senhor, eu não sabia. Aliás, tem um certo ex-presidente aí que sempre fica, eu não sabia. Não tem eu não sabia no juízo final. Todo mundo sabia. Segundo, mas continuamos sabendo. As formas de revelação de Deus ao homem. Aí é que vem a sua pergunta. Como é que eles vão ser julgados? Pela forma de revelação que tiveram. Vocês lembram depois Romanos 1, Romanos 2. Vocês vão ver o quê? Que Deus diz aqui. Que Deus, Ele se revela ao homem através, primeiro, da natureza. Segundo, da consciência. Terceiro, através da lei de Moisés. Quarto, através de Jesus. Então, e os índios que morreram aqui, que moraram no Brasil antes do descobrimento de Cabral, e como é que eles vão? Eles nunca tiveram conhecimento. Ah, não, Deus se revelou a eles através da natureza e através da consciência. E eles adotaram, eles acabaram adorando alguma coisa que eles viam, o sol, pensando numa coisa grande. Exato. Isso todo ser nativo faz isso. Faz isso. Revelação da natureza. Então cada um vai ser julgado pela revelação que teve. E não se preocupe que Deus é justo. Não se preocupe que Deus é justo. E eu aconselho os irmãos aí, quando leem um livrinho do Dan Richardson, O Fator Melquisedeque. É um livro muito bom, onde ele mostra como em toda a cultura, em toda a tribo, pelos antropólogos foi descoberto, sempre existe uma noção de Deus. No caso do meu pai, ele sempre foi católico, cria no Senhor Jesus, mas se apegava à santa que você sabe. Esse também, eu julgava, esse também. Não, aí veja bem, aí se ele ouviu o Evangelho e não creu no Evangelho, entendeu? Aí não tem jeito. Certo? Agora, se você nunca ouviu o Evangelho e creu, cada um, por isso que o julgamento é indivíduo. Deus vai julgar conforme a revelação de cada um. É por isso, irmãos, só um minutinho, só que. É por isso, irmãos, que eu respeito todos aqueles que dizem que no juízo final existem aqueles que dizem vai morrer todo mundo, vai ser condenado todo mundo. Eu não consigo ver isso. Porque se Deus vai julgar conforme a revelação que tiveram, está lá em Romanos 1, Romanos capítulo 2, e tem aqueles que viveram durante o milênio e foram fiéis e vão ser julgados também, então tem absolvição. Não, e senão não, porque no julgamento não vai abrir os livros e o livro da vida. É porque tem alguém lá. Porque tem alguém lá. Porque senão, a Bíblia só diz que quem não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é sinal que alguém vai ser achado lá. Que não é a igreja, que a igreja já está salva. Não são os santos da grande tribulação. Eu até gosto do pastor Gesiel Gomes, ele costuma, eu estou aqui procurando um papelzinho, eu e os meus papéis. Até aqui. O pastor Gesiel Gomes, ele fez um estudo sobre esses livros. E abriram-se os livros. Que livros são esses? Ele tem um estudo muito bonito que ele diz isso. São os livros que mostram a revelação que Deus deu a cada um. O livro da consciência, o livro da natureza, o livro da lei, o livro do evangelho, o livro das memórias, o livro das obras e o livro da vida. Então, conforme a revelação que Deus deu ao homem, ele vai ser julgado conforme essa revelação. Só que essas pessoas que não são igreja, que não estão naquele livro da vida, elas vão esperar no Hades. Vão esperar no Hades o cumprimento do dia. Fizeram um documentário há poucos dias de uma tribo que era desconhecida. Se alguém viu, eles não têm nenhum vício, nem comem carne vermelha. Eles vivem de peixe e vivem uma vida igual a nossa. Eles não fumam, não bebem e abominam tudo isso. Não mata nem borboleta. Eles vivem uma vida, o alimento deles é peixe. Agora onde eles viram isso?
Pois é. Não sei. Carne vermelha. Ó, Simão. Então essas pessoas que hoje estão no alto, aqueles que ainda irão para o alto, porque no final, certamente alguns deles terão oportunidade. Sim, porque se eles creram em Deus e não foram, não creram em Jesus, porque nunca ouviram falar de Jesus nem nada, mas eles corresponderam à revelação que Deus lhes deu, serão salvos. Outra coisa, por favor, desculpa. Tirar uma dúvida, quer dizer, já passou esse tópico aí, mas quer dizer, o inimigo, hoje ele está nas regiões celestiais, o inimigo maior, que comanda aqueles que estão abaixo dele. Isso quer dizer que hoje ele não está aqui na Terra. Não, ele passa por aqui, ele passa aqui, ele é solto. Mas a gente pode ver que é uma opção dele, é uma determinação divina, porque uns estão aprisionados. Né? Não sei porquê, né? Mas veja bem, ele está em uma liberdade limitada, quer dizer, ele vai até onde Deus alcança. A vontade dele não era estar nas regiões celestiais e na terra, a vontade dele era estar acima de Deus. E lá ele já não pode ir porque Deus não deixa. Mas hoje ele está nessas regiões celestiais. Por permissão divina. Ah, isso. Porque senão ele estaria aqui fazendo coisa pior então. Só lembrar uma coisa, quem estudou química, vocês lembram daquele negócio chamado orbital? Que é uma região do espaço onde existe a maior probabilidade de achar uma elétron. Mais ou menos, essa região celestial inclui exatamente o espaço, menos o terceiro céu, que é onde está, que é o primeiro e o segundo céu. Menos o terceiro, que é onde está Deus, certo? Nesse espaço é onde o diabo age. Ele não é onipresente, então ele não está em todos os lugares. Então ele pode agir na terra também, certo? Mas aqui é a área, essa faixa a rodear a terra é a área onde ele atua. É a jurisdição dele. Agora, ele não está lá em cima, ele pode estar aqui agora. Ele não é onipresente, mas ele pode estar aqui. E ele tem toda a sua legião de asséculas que estão trabalhando com ele. Vamos pegar a pergunta aqui do intervalo. O Antônio, pastor, lá de Juriti, no Pará, professor da escola dominical, ele quer saber quem reinará com Cristo durante o milênio. Nós falamos um pouquinho. Nós falamos, né? Durante o milênio reinará a igreja, que a igreja é a esposa do cordeiro. E Jesus não é o marido que larga a esposa, não é? A igreja, Israel salvo, e mais os mártires da grande tribulação que estarão ressuscitando. Eles vão reinar, eles vão governar. Agora, as outras nações serão governadas por Jesus. Tinha mais um irmão ali que estava falando com o Alexandre comentando, é bem perceptível quando você passa com o rádio ligado embaixo de uma rede elétrica, você sente o campo que dá no teu rádio. Isso é provar. Exato. Tinha mais, depois não. Só o de trás e depois para frente. Com relação ao livro da consciência, né? Hoje a gente tem, está escrito, né? Por exemplo, não matar. Por exemplo, a gente pega no tempo de Caim, não estava escrito em lugar nenhum. Mas quando ele matou Abel, ele sentiu. Sentiu o quê? Ele sentiu a consciência? Ele sentiu a consciência? Até porque Deus já tinha avisado. Nosso irmão aqui na frente. Nosso irmão aqui na frente. Uma dúvida. Eu ouvi falar que o livro da vida estará o nome daqueles que lá no período da grande tribulação, do milênio. Mas não seria também para a igreja, os crentes que aceitam Jesus? Sim, aí existe uma discussão se é o mesmo livro ou não, mas é o livro da vida do Cordeiro que eles dizem, né? Alguns acham que é um outro livro. Mas os crentes, a igreja já terá sido salva, já terá sido julgada lá para galardão. Então os nomes dela estão no livro, não tem problema. Agora vai ser aberto o livro para ver o nome dessa turma que está sendo julgada. Tá certo? Mas não basta ter os livros, né? Por que tem os livros? Por causa dos fatos. Só um minutinho só para eu dar uma rapidinha aqui, senão. Vamos. Então, os fatos, todo julgamento não tem que ter lei só. Tem que também ter os fatos, as provas. Advogado criminalista sempre gosta. Hoje eu estou pegando aqui. Não tem provas, insuficientes. Só que aqui as provas são mais do que suficientes. Vão ser abertos os livros, vão ser demonstradas as provas, haverá
direto. Não, vai deixar as pessoas se defenderem. É por isso que eu acho muito ruim quando em igreja não se deixa ninguém se defender. Quando nós fazemos juízo com uma pessoa sem deixar de se defender. Deus, que é Deus, o que sabe todas as coisas, deixa a pessoa falar. E quem falar para Deus, foi o diabo, ele falou, tá bom, então vai pro lado. Vai pro lado dele. Não foi assim no Éden? Deus não deixou o Adão falar, aquela desculpa esfarrapada. Mas Deus deixa falar. Haverá direito de defesa. O julgamento é público. Todo mundo vai ver, não tem nada de julgamento secreto. Um julgamento correto, ele é público. E o julgamento é imparcial. O juiz é o reto juiz. Ele não vai favorecer ninguém. De acordo com as provas, ele vai julgar. Quem está com o nome escrito no livro da vida, salvo. Quem não está, lançado no lago de fogo. Pois não, meu? Pastor, en esto, por ejemplo, eu queria enfatizar naquilo no livro das memórias. O livro das memórias, quando, porque muitos crentes, cristãos, tudo aquilo que diz assim, eu estive sozinho em tal lugar. Será que estava sozinho? Mas Jesus estava com ele. Os anjos do Senhor estavam com ele. Tudo o que ele fez naquele lugar, os anjos anotam esse livro de memórias. E isso vai sair. Porque muitos dizem, fazem coisas e demais, pensam que Deus não viu, mas vão ser julgados por isso. E de lo qual nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Muito cuidado, porque tudo é registrado. Já tem que o Senhor julgar lá os segredos. No ano passado já falei da segunda ressurreição, já falei que Jesus vai julgar, já falei que não vai ser só. E depois do julgamento, tem a imediata execução. Quem foi achado no livro da vida, entra na Nova Jerusalém, como disse o nosso irmão. Quem não foi achado no livro da vida, lançado no lago de fogo e enxofre. E eu pergunto, Deus manda alguém para o inferno? Não. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Mas Jesus não está lançando? Está lançando quem quis ir com os próprios pés. Quem quis ir. Porque o lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Está lá em Mateus, agora eu perdi a referência aqui. Se alguém achar aí a referência. Mateus e 25, né? Mateus 25 e 25, Mateus? 25 e 41. Isso, lê pra gente. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, é o fogo eterno, é o tormento eterno. Irmãos, não é a segunda morte, não é como ensina o Testemunho de Jeová, a aniquilação. A pessoa vai deixar de existir, não. Ela vai continuar existindo eternamente, separada de Deus. Porque morte na Bíblia não é destruição. Morte é separação. Quem vai para o inferno? Quem quiser. E Deus aqui cumpre o livre-arbítrio. Ele não deu livre-arbítrio? Você escolhe. Quem escolheu ficar com Deus, ficará com Deus. Quem escolheu ficar sem Deus, ficará sem Deus. Como dizia minha afinada mãe, o que é de gosto é regalo do peito. Né? E depois, não, espera um pouquinho. E depois do lançamento dos condenados, quem é que vai ser lançado no lago de fogo? A morte. Por quê? Porque a morte ninguém vai morrer. Quem tinha que morrer já morreu. Não tem mais morte. Então a morte é lançada no lago de fogo. Quer dizer, não existirá mais morte. E também o Hades. É por isso que o nosso comentarista até ficou uma frase assim ruim, porque ele falou assim: o inferno será lançado no inferno. Aí, o que é isso? O Hades, viu, irmã Maria? O Hades, que é o lugar dos mortos, ele foi esvaziado, porque todo mundo de lá ressuscitou. O Hades também vai ser lançado no lago de... porque ele perdeu a sua função. Tá ok? É isso que vai acontecer. Mas aí vai ser bichinho. Pois não, irmã Maria? Se a minha pergunta parece boba, eu até me sinto como uma criança ignorante, mas assim como tem a vida eterna,
que nunca se acabará, é dia eterno, então o lago de fogo e enxofre também vai ter a mesma duração de nunca se acabar. De nunca se acabar, exatamente. É o que a gente viu no hino aqui do pastor Eliezer Rosa, né? Onde o bicho nunca morre. E a alma nunca queima. Esse bicho, o irmão que levantou aqui. O bicho é todo mundo. É o sofrimento. Pois não, irmão? Esses galardões, como que vai ser? Veja bem, a Bíblia chama os galardão, os prêmios. Galardão quer dizer prêmio. Então ele fala das coroas. A gente não pode interpretar literalmente. O cidadão vai ter uma coroa. É posições no céu. Que as posições serão diferentes. Uns estarão mais próximos da glória de Deus, outros menos próximos da glória de Deus. Não é? É isso que quer dizer. Porque vai ter diferenciação. Vai ter diferenciação. Tanto o prêmio quanto o castigo. Está no capítulo 2, né? Teve uma do irmão Moreira, ele está perguntando o que representa ou significa a ideia de graus de punição. Elas existem? Existem, é a pergunta que a nossa irmã fez aqui. Como que nós podemos dizer que existem graus de punição? Primeiro, porque o anticristo e o falso profeta, eles vão sofrer uma punição maior do que todos. Eles sempre terão 1000 anos a mais de lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque eles se entregaram mais a Satanás do que qualquer outro ser humano. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1 de Pedro, eu mostrei para a irmã ali agora, não é a segunda, é a segunda de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim: porquanto se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos delas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, o que a Bíblia diz ali? Quem nunca creu em Jesus vai ser condenado. Agora, quem creu e perdeu a salvação, o seu estado é pior do que quem não creu. Então haverá um castigo maior para ele. Tá ok? Pastor, haverá o princípio da proporcionalidade. Morena lá de Goiás? Não fala. Hein, pastor? O princípio da proporcionalidade. Por exemplo, quem é pastor, quem conhece a palavra e acabou de falar. for errado, como que vai ser? É pior, tem proporcionalidade. Deus é justo. Tem o princípio da proporcionalidade, né? Por isso que a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Okay? É por isso que é lógico que a gente não pode dizer que isso é bíblico, né? Mas a Divina Comédia de Dante, quem já leu aqui a Divina Comédia de Dante? Só mais dois? Dante Alighieri. Ele fala todos os passos do inferno, do céu, e no inferno ele coloca lá qual é o pior de todos. Qual é o que sofre mais no inferno, diz Dante? É Judas Iscariotes. Ele vai para o 5º grau lá. É o mais grave. É a proporcionalidade. É de Goiás, também temos a participação do irmão Davi de Fortaleza e da irmã Mara de Sorocaba. Amém. Então o Moreira deve ser o André. André, mas sempre o senhor liga para mim. Um abraço aí, agradeço aí a sua ajuda portal. Pois não. Pode fazer. Nada mesmo, é marido e mulher, assim, é uma só carne. Vamos entender então? É um assunto que devia ser mais falado. Mas quem é que gosta de julgamento? Né? Só gostam de falar que o juízo, a misericórdia triunfa do juízo. Mas nesse dia o juízo é sem misericórdia. É o que eu dizia aqui na faculdade com relação à prova. Agora vamos ao encerramento com o nosso irmão Alexandre. Quero agradecer os